Fala pessoal, beleza? Aqui é Marcel, com o amigo Ricardo Pavão. Estamos começando mais um programa de Rocks on the Radio. E hoje continuamos a saga dos tecladistas. A saga dos tecladistas. De novo aqui com o nosso amigo Maurício Carreira. Eu tive que fazer 2 direto empréstimos já para pagar o cachê dele. Direto do túnel do tempo. Tivemos que dobrar o cachê. Triplicar, né? Ali agora não tem mais. Ali tem pão de queijo e orelha de gato. Famosa cueca virada. E ainda tem o suquinho de laranja. Suquinho de laranja. Suquinho de laranja ainda é o mesmo. Não é o mesmo. É outro, né? É outro. Mas até lá, né? É outro, mas é o É mesmo. o mesmo de semanas atrás, alguém botou na geladeira, deixou tá lá bom, o restinho, vai. agora Tá bom. perdeu. Ixi, perdeu. Tecladistas. E a gente, assim, só pra explicar, no programa anterior a gente começou a falar, tinha muita coisa pra falar, né, Carreira? Não chegou nem na metade, né? E a gente chegou lá pros anos 70, por aí, né? Final dos anos 70. E ainda tem o 80 todo, que foi muita gente. Tem bastante com teclado, gente que né? influenciou aí de 80 pra E frente. daí a gente resolveu fazer esse programa, mais um, pra gente falar sobre isso aí. Programinha de tecladistas. Lembrando sempre que isso é uma homenagem ao nosso falecido Luiz Esquiavon, do RPM, que faleceu. Eu já bati ele umas 4 vezes, né? É. Todo mundo já sabe. Faleceu uns meses Tu já sabe atrás. também, né? Pronto. Infelizmente Carreira. nos deixou. Acabamos o programa anterior falando sobre Rick Wakeman. Isso. Rick Wakeman do Yes. Do Yes, que foi o segundo tecladista do Yes, mas faltou uma informaçãozinha que tu queria ter. Faltou, como a gente tinha falado, em primeiro lugar, prazer estar aqui novamente. Fabiano, nosso. Pavão, agora não é mais vai- Ricardo. Daqui a pouco vai virar quadro fixo do... Fixo. Agradecer por vocês terem me convidado mais uma vez para vir aqui, para a gente falar mais um pouco sobre tecladistas internacionais, andar influenciando aí os nossos tecladistas brasileiros e também influenciando outros artistas no mundo inteiro. E tem bastante. Mas eu foquei, e só eu queria fazer um adendo antes da gente puxar lá do Rick Wakeman e voltar para dar continuidade, é dizer assim, essa lista que eu fiz é uma lista que, obviamente, ela tem um lado pessoal. Lógico, claro. Eu tentei me abster ao máximo de tudo isso, tá? E tentar trazer tecladistas que realmente tiveram uma contribuição e relevante para o rock. Nós focamos no rock. Então, para quem tá assistindo, de repente tá pensando, pô, mas e fulano? Não, pode deixar o comentário Pô, ali. cadê? E o tecladista do Ahá, que é fundador, e o tecladista do Duran Duran, que é fundador, mas é pop. E aí eu não quis trazer, porque ia misturar um pouco, só pra gente deixar claro. A gente criou então uma a tendência, lista, né? nós pensamos numa tendência, e a lista, ela foi feita com base no meu conhecimento, modesto, eu não conheço tanto assim, tá? Molesto. E então E a assim, lista é tua e dane-se. A o gente programa quer é saber meu, o filho. que o programa é então nosso, tá. a gente convida Então quem a tá. gente quer. Então tá bom. Então assim, se alguém sentiu que faltou algum Não, e pode tal, botar os coloca comentários. nos comentários. Aí quem sabe eles acabam querendo me aturar uma 4ª vez aqui. Daí a gente faz, No a gente mesmo pega a ano? lista. Porra, Aí é uma coisa, a gente pode pegar, se tiver muitos comentários com tecladistas diferentes que lembrarem, eu fazer monto um release em cima deles e a gente faz pensando nos palpites da audiência. Pode ser. Podemos fazer uma coisa diferente, tá? Só se for palpite bom. Se for palpite ruim, ele não vai nem ler. Isso é ele que tá dizendo, não sou Então, eu. de Tá letra bom? de Então não me terror. critiquem nos comentários. Vamos lá. Gente, a gente tava falando do Rick Wakeman, que ele substituiu o Tony Kaye no Yes, e estamos finalizando aquele programa anterior falando dele, né? Que nosso Yes. E o Rick Wakeman, ele trouxe uma sonoridade diferente, que era o que o Yes precisava, mas ele trouxe também uma questão de que ele usava muitos teclados em cima do palco. Aliás, ele usa até hoje. Até hoje. E aí, esses diferentes tipos de teclados, eles juntos criam uma sonoridade diferente. Então ele fugiu um pouco do tradicional órgão Hammond, piano, um mini Moog, alguma coisa nesse sentido, e começou a trazer teclados com sons diferentes que estavam vindo na época. E isso foi importante para o desenvolvimento do som do Yes, não só do progressivo, mas também do progressivo para o que se chamou na época de rock sinfônico. Que inclusive tem um disco do Yes que o Rick Wakeman gravou junto e que ele é assim, quase que tudo sinfonia, por causa da influência de música clássica. Mas aí então, voltando, a gente parou nele e aí agora anos 80. Anos 80, eu em primeiro lugar falar do Jonathan Cain. Jonathan Cain, ele foi tecladista do Jonathan Jordan. quem? O Jonathan Cain, ele é um artista, ele hoje, ele era Piadinha cantor. infame do... Piadinha, né?
eu não vou dizer pra vocês, mas eu aguento essas piadas desde os anos 80. Só pra deixar claro, tá? Eu também aguento. Eu aguento também há bastante tempo, né? Então é por aí. O Jonathan Cain, ele era um tecladista, cantor, ele tinha uma carreira solo com a banda dele e tal, mas ele foi convidado a tocar com o Journey. Ele não é membro fundador do Journey. O Journey não é o... Ele foi convidado. Ele foi convidado. Não sabia. Tá? O Journey não tinha tecladista. Ele foi convidado para ser tecladista. Só que o Jonathan Cain, ele é muito focado no piano. E aí ele trouxe essa sonoridade diferente para dentro Que o do maior Journey. sucesso deles começa com o quê? Don't Stop Believing, começa com o piano, tá? Eu já tive a oportunidade de tocar várias vezes com várias era bandas música essa obrigatória, música. né? Isso é música Os bailes da obrigatória. vida aí, né? Pra quem toca música cover, hard rock, de anos 80 e fala em Journey, se não tocar essa música, não adianta tocar as outras, tocou, né? tá? Tem que tocar essa, tá? Então vai assim, parar de acreditar, as bandas da nossa época, naquela época, tinha que tocar. Hoje em dia também elas têm que tocar. E é um sucesso instantâneo. Toca na rádio hoje. Já, né? Propagandas. Propagandas, tem muitas. Então A assim, gente fez, inclusive, uma Do Hollywood. do Hollywood. Então o Jonathan Cain trouxe essa sonoridade diferente que deu um som mais comercial, digamos assim, ao som do Journey, sem sair do rock. Eles não passaram a ser pop para ser comercial. Eles nos Estados Unidos, eles continuaram rock, mas passaram a ter uma sonoridade comercial. Dali eles explodiram, tá, com aquela sonoridade dele. E aí ele foi ficando. Foi convidado e foi ficando. E aí depois, com o tempo, além do piano, começou a adicionar sintetizadores, uma sonoridade diferente e tal, mas ele sempre foi um cara mais frontman. Então quando ele toca no Journey, ele tem que se segurar um pouco, porque o frontman era Steve Perry, o vocalista. Tá? Então chamava a atenção, era ele, a voz dele, as letras, a banda soava junto e com isso chamava a atenção. Sim. Então ele não podia assim, eu vou aparecer. Por outro lado, tem uma música que era do show, que era onde eles faziam a apresentação individual de cada um, que aí ele se passava naquele piano. Aí ele aproveitava pra soltar a franga. Exatamente, pra soltar o virtuosismo dele no piano. Aí você via, o cara toca pra caramba. Tá? Só que as músicas do Journey nunca exigiram grandes solos de teclado. Sim. Então eram solos mais posicionais, para tornar a música, o rock, uma deles mais comercial. Tá? Que daí é um formatinho mais padrão, reto mais reto. De rock, né? Mas isso, só que ele trouxe essa diferença pro Journey, e aí a partir daí é que essa banda ela começou a compor os grandes sucessos que a gente escuta até hoje. Primeiro disco do Journey, quem é que lembra de alguma música lá do primeiro disco do Journey? Não lembra. Nem sei. Mas se você pegar de 81 pra frente com a entrada do Jonathan Cain, a gente lembra de um monte de música do Journey, entende? Porque a sonoridade mudou. Sim. Então esse foi o grande diferencial dele. Ele mudou. E isso foi muito bom para as bandas que tinham um rock um pouco mais hard naquela época, de como soar de forma mais comercial, para se tornarem conhecidos sem sair da sua raiz. Final dos 70, início dos 80, Exatamente. porque a gente faz aquela transição pro pós-punk. O pós-punk, e isso, New Wave e tal, New e aí Wave. começa a ter essa coloração mais... Isso, porque aí o rock mais pensa, New Wave e onde tal. é que eu me posiciono? Se eu for mais pro New Wave, eu vou cair mais pro pop também, e aí eu viro comercial puro e saio da minha raiz. Se eu fico naquela levada rock, pré-punk, Eu fico pra trás. rock, eu fico pra trás. Não é que eu fico pra trás, eu fico restrito a um circuito menor. Tem só um fato rápido, uma vez, acho que foi não sei se foi o guitarrista, o principal, acho que esse nome dele agora, do Metallica, O Kirk Hammett. isso. Acho que foi ele que falou isso, que ele disse que ele... O O guitarrista? guitarrista. É o guitarrista, o Kirk Hammett. Chegaram lá pra uma demozinha lá, tapezinha pra gravadora. Tá, mas você não tem teclado? É. Porque ele foi no auge, o Metallica estourou, nos anos não estourou 80. não. O primeiro disco do Metallica foi no auge dos 80, que é New Wave pura, comendo solto, né? Então... Perguntou se já não tinha Tem um tecladinho. Tem tecladinho, hein? Não, Tem tecladinho. não tem até hoje. Né? Realmente é complicado. Tá? Só um por aí. Aí, passando do Jonathan Cain, a gente vai Quem? o Jonathan. Ah, o Jonathan. O Johnnyzinho. Aí nós vamos pro David Page. Todo. Essa é uma outra banda. Essa aí... Que essa tem- daí é tecladeira pura. Tá? David Page gostava muito de tocar piano, enveredou para os teclados, e ele fazia aquelas apresentações, e ele gostava de usar aquela cartola, e ele usa o piano, aquele piano de parede, né? De armário, que De se armário, chama, né? no palco. Todo pintado.
todo pintado, era bem diferente e tal, e ele O cara usava do aquilo no Coldplay palco. imitou ele. Imitou ele. Só que o piano do cara do Coldplay é um pouquinho menor. Tá? O dele era um original de E armário. o cara do Toto deve tocar muito melhor que ele. Deve não. Toca, né? E o David Paich, então, ele é um dos fundadores do Toto, é um líder do Toto, compôs muitas das músicas que a gente conhece. Eu trouxe aqui algumas curiosidades dele como tecladista, influenciando o trabalho da banda. Rosanna, Sim. uma das músicas mais conhecidas, que começa com o pianão, que é Sim, dele fazendo. Essa música ganhou o Grammy de melhor gravação e ele ganhou o melhor backing álbum em 82. Legal. Tá? E o álbum Toto 4, que tinha essa música, foi álbum do ano e ele foi produtor do ano. Então o cara é Tem seu valor. fodástico. A gente já comentou Não, no programa lá do Roupa Nova que o Toto, o Roupa Nova tinha uma semelhança com o Toto, porque o Roupa O Nova... uso do piano. Não só isso, eles Também. a banda era chamada pra consertar tudo que era E feito. pra gravar com e pra todo gravar mundo. com todo mundo. É a porque- banda de estúdio, né? Era a banda de estúdio. Pela competência musical dos caras, né? Exato. O Toto E essa competência musical, tanto no Roupa Nova quanto no Toto, passa pelos tecladistas, né? Passa pelos É que os tecladistas. Estados Unidos não tem essa cultura de banda de baile. Não tem. Não existe isso lá. Tem, mas é muito bandinhas pequenas e tal. É. Aqui é muito forte. muito forte. E lá é estúdio. Então a Toto começou como banda de estúdio. Banda Músicos apoio de estúdio. É. Tanto que Então- tem um histórico aí, se for começar a puxar ficha de gravação em discos emblemáticos, Sim. Vai ter o Sim. Toto lá, vai estar... Você vai ter a participação dos irmãos Lukather, que era o cara que cantava e tocava guitarra, e o outro que tocava que bateria. depois eu tô vendo aqui Pô. na Plataforma vai citar também Vou o citar. Toto, no caso, né, do Michael Jackson. Aqui é porque é porque aí o Greg Phillinganes, que era um tecladista que depois entrou pro Toto quando o David Paich saiu, e ele também trabalhava com o Michael Jackson como músico e depois virou produtor. Nós vamos chegar lá, tá? Então o David Paich trouxe esse diferencial. Aí você diz, tá, mas ele programava teclado? Não, ele não era programador, né? Ele não era, não vou buscar timbres novos não, mas ele era Pegava o que tinha lá. virtuoso. Ele era virtuoso. Ele pegava os presets lá Os e presets mudavam um pouquinho e tal, porque sempre muda um pouquinho pra ficar com a sua cara, mas o negócio dele era solos, linhas de teclado. E as linhas de teclado do Toto, pô, a gente vai falar, E as aí, meu harmonias Deus do céu, também do as Toto, harmonias né, que cara? ele fez, isso daí tá na memória afetiva da gente até hoje. Pô, aquela Entende? introdução- Tanto as músicas de rock quanto as baladas. Aquela introduçãozinha da África, né? África. Porra. África que Claro. como é que é um... Tem Uns um... strings. Isso, então, e aí ele faz um solinho aqui. E faz um solinho, que é com um som percussivo, que ele faz ali. São músicas genial. que Tipo ganham a xilofone, gente, não geniais. sei o que era aquilo ali, É um tipo percussivo, aquilo ali. Não é exatamente um xilofone. Eu acho até que tem uma mistura dos dois timbres ali. E aí e são músicas eternas, né? Músicas eternas, tá? Aí, então, Greg Phillinganes, já que falamos... Você falou dele, Já que estamos no puxou. Toto. Estamos no Toto, vamos continuar com o Toto. Tô aqui no Toto, vamos Toto aqui. Engoliu o palhaço hoje. Não, hoje tá que tá, né? O Greg Phillinganes, ele é multipremiado como produtor e como tecladista. O cara é fodástico também, tá? Inclusive, ele foi produtor do maior sucesso da música mundial até hoje, que é o álbum Thriller do Michael Jackson, Era ele? tá? Ele. Junto com Ele era tecladista na produção. Ah, E junto, com- tinha outro. Tinha outros produtores, mas ele... Então, assim, Que era o Quincy Jones, mas era o... era o Quincy Jones, mas tinha o Greg Phillinganes. o Quincy Jones, Mas ele era o Quincy Jones cabeça. Ele era o cabeça, é. O Quincy Jones não sei se a palavra certa seria manager, mas era o cara que pensava e tal, mas a questão musical mesmo, ali acho que era o... O Quincy Jones dividida ele foi um o pouco produtor mais. principal do álbum. Ele O teve Greg essa Phillinganes sacada. foi Ele uma que coprodução. chamou o Ed Van Halen pra fazer o solo. Sim, ele teve a Beat It, sacada do tal. Beat It, isso. Que inclusive diz as más línguas, eu não posso confirmar e nem desconfirmar. Tá? Que o Ed Van Halen chegou no estúdio para gravar o solo de Beat It. O Greg Phillinganes estava lá, tava o Quincy Jones, estava todo mundo. Ele tirou a guitarra, foi lá, regulou, botou lá. Destruiu o baita do solo. Aí eles olharam pro outro e falaram, não, tá muito bom, mas não ficou comercial como a gente queria pro solo. Ele falou, então tá, eu tenho uma segunda versão. E foi pro álbum. Ele gravou duas Duas. vezes. E o E é próprio o que Ed tem, Van né? Halen diz que a primeira versão que ele gravou, o solo era mais animal do que o segundo. E o segundo E o segundo já é animal. Ele é considerado por vários guitarristas um dos melhores solos. até hoje. Muito e lindo. Só pra te... O segundo ou terceiro programa
nosso da TV. A gente falou sobre... Foi sobre... Tinha acabado de falecer O Michael Ed Jackson? Van Halen. Ah, o Ed. O Ed. Tá. E quem participou do programa foi o Douglas. É, eu me lembro. Douglas Eu me lembro, foi o Douglas Narciso. Ele trouxe as guitarras dele e tal. E nós falamos sobre isso. Pra falar em Van Halen, em Ed Van Halen... Tem que Tem que ser. ser. Cara, se não fosse ele, o programa não deveria ser gravado. Podemos chamar de novo ele. Podemos chamar de pra- novo. Ele realmente... É, e foi muito legal. Eu conheci o Narciso, a gente tocou junto numa banda em 1991. Uma banda Eu não cover era de nascido hard ainda. rock e nós tocávamos bastante músicas do Van Halen. É, eu tá? só- eu só- eu Claro, só vi- todas elas com teclado. Eu só vi em foto e vídeo porque eu não era nascido ainda nessa Ah, época. não é nascido, tá bom. É. Tá bom. Essa foi a pior piada do... Essa foi a pior Vamos lá, hoje. Essa seguir, foi... vamos seguir, senão vai estourar o tempo. Vai estourar o Tamo- tempo. tamo com a E apertada assim, agora. e aí o Greg Phillinganes, claro que além do Michael Jackson, ele gravou com um monte de gente, eu marquei aqui. Ele gravou com George Harrison, ele produziu, contribuiu, Só gente Bee boa. Gees, Donna Summer, Eric Clapton, Paul McCartney e trocentos. Ele substituiu o David Page no Toto de 2005 a 2010. Quando chegou em 2010, 2011, naquela época, o Toto deu uma paradinha por um ano. Ah, então quando só um voltou... pouquinho. Só deixa eu entender, então. Então quem participou, porque a gravação do disco do Michael Jackson, quem gravou o instrumental foi o Toto. Tá? Principalmente o guitarrista e o... Sim, e o baterista. E o baterista, Esses né? eram os dois irmãos. Tá? Talvez tenha sido O David Page. O David Page. Provavelmente. Tá? Porque como Porque o Greg na época- Phillinganes era tecladista e ele já era da banda de apoio nesse momento, não era, já era de estúdio e de palco do Michael que ver se Jackson, de repente ele eu gravou não os sei se o teclados. David Page gravou alguma coisa. O Greg Phillinganes gravou. E por conta disso, dessa foi chamado pro convivência, é que eles pensaram, pô, vem pro claro. Toto. Tá? Eu acho que foi muito por aí nessa época. E aí então o Greg Phillinganes ficou entre 2005 até 2010. Só que quando o David Page retornou em 2011, 2012, o Greg Phillinganes ainda ficou um tempo. E eu me lembro de um show do Toto que eu assisti, DVD, claro, que os dois estão no palco e o Greg Phillinganes, ele usava os teclados dele numa estante feita sob medida, que a estante, ela parecia uma serpente Ah, eu lembro com a cabeça. disso. Eu Uma lembro estante diferenciada para suporte de teclado. Muito bacana. Tá? Passando do Greg Phillinganes, aí David Bryan, Bon Jovi. Tá? Aí diz, mas Bon Jovi é pop. Bon Jovi não é pop. Não, imagina. Bon Jovi é um hard rock com Com uma um focada laque. comercial. O glam. Um glam, tá? Mas é um hard rock. Não, eu gosto. deixa Não, de ser. lógico que é A rock. pegada deles ao vivo é rock puro. Tá? E o David Bryan? Cara, David Bryan, ele é compositor. Então muitas das músicas do Bon Jovi ele compôs, mas só que elas foram muito mais focadas na execução na guitarra do samba. Então ele fica ali no canto dele É um também. guitarrista com muita personalidade também, Com né? muita personalidade. Então, quando você tem um guitarrista com muita personalidade e que naturalmente ele sobressai na banda, como é que o tecladista consegue Pode sobressair? achar espaço ali, né? Então ele tinha que difícil. achar isso. É difícil. E ele conseguiu achar esse espaço. Ele tinha o espaço dele, os momentos dele e mostrava assim o forte da composição que ele fazia. Bom, em Que ele It's My assinava. Life, né? Tem aquela pianão. Que Um é pianão, aí forte, você lembra né? as baladas. Tem As baladas dos anos 90, Sim, que nós já estamos entrando e nos anos aí- 90, e né? aí tem O muito David Page teclado tem muito ali disso. também, né? E isso daí influenciou pra caramba muito tecladista. E não vou falar, foi uma influência minha. Ele é uma influência pessoal minha, uma das influências pessoais minhas. Ele e o David Page são duas influências que eu tenho. Eu gosto muito da levada deles nos teclados. Então a gente começa com Kevin Moore, Dream Theater. Que ele é fundador do Dream Theater de 85 a 94, ele participou da banda. Eu nem sabia que tinha mudado. Foi uma banda Porque que é eu não uma acompanho. banda que não também acompanha, não- mas mudou já 3 vezes. sabia. Tá? E esse último mesmo, pra mim, é assim, Deus no céu e ele na terra como tecladista. Eu vou chegar nele. Tá? O Kevin Moore era um cara assim. Ele tinha 2 teclados, ele usava praticamente um show inteiro. Tá? Ele tinha uma facilidade técnica com as mãos que isso remete muito a estudos de conservatório. Isso é uma coisa bem interessante. Tá? Ele participou de uma banda junto com... Antes de ter o vocalista do Dream Theater, os outros músicos, o baixista, o guitarrista e o batera, tocavam com ele numa outra banda.
mais instrumental. Depois é que eles acabaram voltando pro hard rock, um rock mais pesado até, e aí entrou o James LaBrie, que é o vocalista. Tá? E aí virou, o nome da banda era Majesty, e aí transformaram em Dream Theater. O Kevin Moore, então, ele tem essa influência por conta da simplicidade dele tocando. Ele não era um cara que aparecia. Ele gostava de ficar ali atrás do tecladinho dele, chacoalhava os cabelão dele e tal, tranquilo. Porque na banda todo mundo tinha cabelão, né? Então ele pôr cabelão lá e tal, ele ficava do lado do baixista ali. O baixista é um japonês, chinês, coreano, eu não sei, o John Myung, eu não sei, é um oriental. E o cabelo dele, ele vinha, acho que até o joelho, liso, preto. Porque esse cabelo, ele fazia assim, cobria ele e o baixo. Hoje é um que tem a barbicha? A barbicha. Hoje é o da barbicha, é o Jordan Woods. Tá? Aí, o que aconteceu? O Kevin Moore, ele tava cansado disso. Ele não queria mais saber de torneio, de viajar, de nada e tal. E pra mim, ele gravou um dos discos mais emblemáticos do Dream Theater, que foi o Images and Words. Tá? Esse CD, pra mim, ele é fantástico. Tá? Em todos os aspectos. Instrumental, voz, composição, timbre, tudo o que foi colocado dos músicos ali foi fantástico. E aí tem também a questão do teclado. Então, para mim, aquilo foi apaixonante, esse disco. Quando ele saiu, veio um outro sujeito chamado Derek Sherinian. Esse tecladista, ele é bom pra caramba, só que ele é muito bom naquele instrumento, ele tem uma técnica apuradíssima, gosta de mexer com sons, mas assim, não muito. Ele gosta da coisa mais pura, só que ele compõe muito bem. E aí, ele dentro do Dream Theater, ele deu certo. Inclusive, que eu falei da estante virada, quando ele começou com o Dream Theater, ele usava desse jeito, virado de lado, como se estivesse no colo do teclado grandão, alto assim, para ficar duelando no solo de guitarra com a guitarra, ou com as guitarras, dependendo de com quem ele tocava. Então, assim, eu acho muito bacana essa mudança quando veio pro Derek Sherinian, porque ele trouxe essa diferença para a sonoridade do Dream Theater. E a sonoridade começou a ficar mais forte, mais pesada, tá? E aí, o Dream Theater, ele foi uma banda que ele não era nem progressivo e nem metal. Então ela criou um subgênero chamado rock progressivo metal. É um rock metal progressivo, como é que pode chamar? Alguma coisa nesse sentido. Tá? E aí é uma banda que eu amo ou odeia, né? Porque aí você tem os duelos de teclado e guitarra. Então você não é nem progressivo por conta de uma sonoridade, mas tem essa questão roqueira que é mais focado no rádio com metal. Então tinha essa diferença. Tá? O Derek Sherinian, depois que ele saiu do Dream Theater, ele e o baterista do Dream Theater, que saiu também, o Mike Portnoy. O Mike Portnoy, porque eu estava esquecendo. É que eu lembrei do nome do Mangini, né? O Mangini é o atual. O diretor tá chamando aí. Eles criaram, criaram o Sons of Apollo. Então é uma outra banda que aí tem uma levada mais hard também e tal, e um pouco diferente do Dream Theater, mais hard e menos progressiva, mas muito bacana, eu gosto muito também. Como eu coloquei aqui, uma sonoridade crua e potente, tá? Que é o que eles fazem. Aí depois dele veio o atual, que está desde 1999, o Jordan Rudess. Esse Deus maior. O Barbicha. O Barbicha. Esse cara, ele não nasceu. Esse cara, Deus pegou assim pelas mãos, trouxe na terra e falou assim: meu filho, vai ser pianista e tecladista. Ele tem um talento natural e ele é um virtuose em qualquer tipo de teclado. O cara cria umas coisas mirabolantes e ele toca clássico, ele toca popular, ele toca rock, ele se apresenta nos Estados Unidos solo, ele e o piano. Porque é uma coisa mais pop, digamos, mais pop não, digamos, mais MPB, se fosse no Brasil. Quando que ele entrou? Tá, ele entrou em 99. Tá, até hoje. Tá? Ele teve estudos em conservatório. Não, mas o Mike Portnoy saiu depois. Ele saiu depois. E aí veio o Mangini. E o Jordan Woods já tava na banda. Não, porque eu vi a seleção do batera. Isso, da seleção do batera. Eu também vi esse vídeo no YouTube. É, bem legal. Tá? E aí o Derek Sherinian foi chamado para essa banda junto com o Mike Portnoy. Na realidade ele já conversava, tocava, fazia umas jams com esse pessoal e acabou indo montando a banda oficialmente, e aí trouxe o Derek Sherinian. E o Jordan Woods veio, mas esse cara, ele é patrocinado por algumas empresas produtoras de equipamento eletrônico, não só de teclado. Ele trouxe algumas coisas diferentes para compor o som do tecladista, alguns tipos de equipamentos diferentes que não são nem teclado.
mas que ajudam a compor. E como você tem isso, tudo uma conectividade MIDI, hoje em dia você tem conectividade por outras formas que não é MIDI, então ele consegue juntar tudo isso, que no palco ele tem um teclado. Tá tudo ali. É o que ele usa. Tá? E tem tudo ali. E ele usa um tablet na frente dele, tem a partitura, e ele segue a partitura no show. Entende? O cara é fenomenal, esse cara. E ele é tão bom, que de todos os tecladistas que eu falei aqui, dos bons que eu conheço, ele é o único. Ele tem um site próprio, onde ele ensina a técnica dele, ele vende os DVDs ensinando a técnica dele, ele dá curso. Tá? Então ele se tornou um cara referência no mundo inteiro. O cara é foda. O cara é muito foda, muito fera. Quanto é o tempo aí? Acabando. Falta um, mas esse daqui não tem muita coisa pra falar, mas ele tem um aspecto diferente, um aspecto que diferenciou. Jens Johansson. Eu não sei Esse cara é sueco e esse cara simplesmente era o tecladista da banda do Yngwie Malmsteen. O Malmsteen é considerado o guitarrista mais rápido do mundo. O Jens Johansson, ele consegue fazer duelo no solo de teclado com a guitarra do Malmsteen rápido como 35 o Malmsteen. dedos mais ou menos. Por aí. Tá? Ele é bom, ele é fera, os sons que ele programa são muito bacana e ele tem esse diferencial. O Jordan Rudess consegue também. Ele vai lá com o Petrucci e destrói fazendo solo de teclado e guitarra. Mas o Jens Johansson consegue ser mais rápido ainda. Como é que é o Malmsteen? É o Murilo? Isso aí. E o Johansson consegue acompanhar com uma técnica fenomenal no teclado. Ô, Carreira, Infelizmente fizemos tempo acabado. Na verdade, já, eu estourou. vou te confessar que, como eu vi que o assunto estava envolvente, tinha algumas coisas para falar, mas não, vou deixar o Carreira brilhar ali, porque o assunto é dele. Obrigado. Mas obrigado mais uma vez pela paciência, participação. tá? Por ter vindo aqui dar essa tua contribuição. Acredito, tem outras coisas que eu vejo à cabeça que a gente pode conversar em off ali pra gente voltar. A gente já conversou algumas coisas, né? Tá? Então, acho que de repente vai ter mais carreira aí pelo... Olha, eu tô à Carreira vai disposição. fazer carreira aqui? Vai. Eu estou à disposição. Eu percebi, quando a gente conversou sobre esses aspectos para fazer essas gravações, e eu comecei a puxar, eu comecei a ter algumas outras ideias e começou a ver o seguinte, não só tecladistas do rock, tecladistas do pop, tecladistas que não são tecladistas, como a gente já falou, que tocam outros instrumentos, o Geddy Lee e tal, até o próprio Ed Van Halen, porque os teclados que o Van Halen gravou, ele que gravou. É piano, né? É piano. Não, a música mais famosa do Van Halen. O solo é de começa com teclado. Tem um Solo é de piano, né? É um solo, não, Solo é de teclado, de né? teclado, que é um som Esse também fantástico tocasse do muito, né? Oppenheim. Toquei bastante também. Tá? Tem uma mais recente, não, nem tão recente, que é do Right Now, que é uma que tem a introdução do piano. Boa, piano Tá? massa, Também piano, toquei muito essa extraordinário. música com algumas bandas e foi ele que Mas criou. quem sabe a gente faz outras coisas. Quem sabe Então a gente nós vai temos fazer. aí outras oportunidades. e outras Recadinhos. Programa inédito. Programa inédito todo sábado às 19 horas Aonde? na Urban TV. E depois? E depois domingo no YouTube. Que horas? Durante o dia. Às 9 da manhã, mais ou Às menos, 10 da manhã tá liberado às lá. 9h13. 9h13, Vai 9h15. vendo lá. Assine o canal, daí você vai ficar sabendo. Exatamente. Vai ser avisado. Se inscreva lá no nosso canal, curta, dê o seu like, ajude aí o canal a crescer, que a gente vai trazer mais informações. Também tem rede social. @the.rockradio. E a gente vai agradecer aqui o nosso parceiraço Roots Records do Luiz. Abraço, Luiz. Hoje aqui com a banda, com Guns N' Roses, que também tinha tecladista, mas era Tinha. meio mala, né? Mas era um apoio, tecladista de apoio. E o E meu aí, aqui, do Yes. Yes, Rick Rick Wakeman, Wakeman. que é o deus do teclado lá. Agradecer também o Actor. Actor, o chefe. Ó, chefe, O chefe tá aí. Roots Records, Actoro. E semana que vem a gente tá de volta, o Rock Salva.